Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos trazer uma análise detalhada do ativo ENGIE, EGIE3, né? Uma das maiores empresas de energias renováveis do Brasil. Se você está procurando um investimento sólido e quer entender os pontos fortes e fracos dessa ação, está no lugar correto. A Engie é conhecida pelo seu histórico consistente de pagamento de dividendos, uma expansão agressiva que tem impulsionado receitas e lucros, e um portfólio diversificado de ativos espalhados por todo o Brasil, que garante uma certa estabilidade mesmo diante de alguma adversidade regional. Por outro lado, enfrentamos alguns desafios, como a natureza intermitente das fontes renováveis e o aumento da dívida devido à expansão. Além disso, o preço da ação tem permanecido estável desde 2018 e as recomendações dos analistas são majoritariamente neutras ou até de venda. Quer saber como esses pontos podem impactar o seu portfólio? Fica comigo até o final do vídeo e descubra tudo sobre a Engie Brasil e se vale a pena considerar esse ativo no seu portfólio. Então vamos lá. Trazemos então notícias recentes da empresa, né? A Engie pagará 715 milhões de reais em dividendos. Então, como várias empresas do setor elétrico, né? Ela tem aí um histórico de pagamento constante de dividendos. Uma informação sobre o diretor financeiro da Engie, que disse, né, na divulgação de resultados, que os preços de energia estão subindo, então talvez seja a hora de contratar. E também a empresa vendo cortes na geração renovável em 2025 em nível próximo a 2024. Então a gente tem lá a figura do operador nacional do sistema, né? E a gente tem as energias renováveis como complemento ali à geração principal, que no Brasil grande parte da energia elétrica é de origem hidrelétrica, né? Então conforme a demanda oscila, né, você aciona mais ou menos outras fontes complementares de energia. Então, a notícia, né, ela traz que a previsão da empresa é que para 2025 a gente tem um patamar semelhante, né, à restrição que a gente teve ali para a entrada das fontes renováveis, semelhantes ao que aconteceu em 2024. Pulamos agora para os dados financeiros, a gente tem as receitas líquidas, né, foram crescentes ali, né, se a gente olhar, né, 22, 23, né, não apresentaram resultados tão bons quanto 20, 21, mas se a gente olhar a EBITDA e olhar lucro, né, a gente observa aí esse crescimento bastante relevante aí ao longo desses últimos 6 anos. Se a gente abrir para os resultados trimestrais, né, a gente vê um efeito semelhante, né, e o quarto trimestre de 2024, o resultado foi bastante relevante, né, sendo tanto mais alto do ponto de vista de receita quanto EBITDA e lucro. Agora, na curva de fluxo de caixa, a gente tem alguns dados bem interessantes a serem considerados. Então, temos ali em azul, né, contínuo, as atividades operacionais da empresa. Então, esse é o caixa gerado ali pelas operações da empresa. A gente vê um leve crescimento aí ao longo dos últimos anos, né? O amarelo, né, a gente tem as atividades de investimentos. Então, a empresa fez um grande investimento lá em 2019 e 2024 ela fechou ali fazendo um patamar mais alto ainda de investimentos, né? Então, a gente observa ali que a empresa, ela de fato, ela está investindo, buscando aumentar aí a sua produção. Um pouco mais para frente no vídeo a gente vai ver uma sessão ali falando especificamente aí desses investimentos. E evidente, né, esse investimento, né, ele faz aí com que as atividades de financiamento, né, a empresa precise se financiar, e especialmente nesses anos aí de maior patamar de investimento, temos aí um caixa positivo vindo das atividades de financiamento, ou seja, a empresa se financiando para expandir aí a sua capacidade. Vamos trazer aqui a questão da dívida da empresa, né? A gente observa ali em amarelo a dívida líquida, né? Ela vinha num patamar constante ali praticamente em 2021, 22, 23, mas em 2024, por conta aí do seu maior nível de investimentos, ela aumentou a sua dívida. Ainda está num patamar
que podemos considerar razoável, de controle ainda, né? Entre 2 e 2,5 vezes o EBITDA da empresa. A composição da dívida, aqui a gente tem 71% indexado a IPCA, 25% a CDI e 4% a taxa de juros de longo prazo. A gente tem aqui o cronograma de vencimento da dívida, então temos aí 2,6 e 2,4 bi em 25, 26, né, que são os anos mais próximos. Então, temos aí essa expectativa e um prazo médio de 6,6 anos. Então, essa dívida ali, provavelmente a empresa ela vai ter que se refinanciar e jogar a dívida para frente, o que não é um dado positivo nesse momento, já que estamos aí num momento de taxas de juros mais altas. Então, esse é um ponto de atenção ali, podemos ter aí um aumento aí do custo financeiro da empresa, né? O valor patrimonial crescente nos últimos anos, né? A gente observa ali pela curva, ela saiu de 8 para 12 bilhões de reais. A empresa ela tem como controle acionário a Indy Participações no Brasil, né? Que responde aí por 69%, 10% no Banco Clássico e 21% com outros acionistas, né? Há uma ideia dos ativos da empresa, né? Então ela possui aí uma capacidade de geração, né? De 9.500 megawatts, né? De capacidade de geração e ela tem 2.700 quilômetros de linha de transmissão. Então ela tem um viés um pouco mais forte em geração e também a linha de transmissão ali, né? Em alguns pontos estratégicos. Então, a maior parte da energia ela vem de usinas hidrelétricas, né? Temos aqui a localização, os ativos são espalhados por todo o país, né? E os que ele chama de usinas complementares, que são basicamente pequenas centrais hidrelétricas, eólicas e energia solar, que somam aí 3.100. Então, 60%, 2/3 da energia é gerado por hidrelétrica e 1/3 gerado por complementar. Então, e ela tem também uma participação, né, ela inclusive diminuiu a participação na TAG, né, transportadora associada de gás. Então, esses são os ativos da empresa, para você ter uma ideia da localização aí desses ativos. Então, abrindo as participações de resultados, né, quase 84% vem da geração de energia e 13,6% vem da transmissão. Então, apesar de ela ter uma parte de transmissão, mas grande parte aí da sua receita ela vem da geração mesmo. Aqui temos um gráfico interessante que é o pagamento de dividendos ao longo do tempo, né? Então tivemos aqui os resultados da empresa ao longo dos anos e momentos aí de pagamento um pouco maior, especialmente aí a partir de 2018, em pagamentos de dividendos. 2024 já não foi um ano tão bom assim, né? Se a gente olhar ali o histórico, mas ela mantém ali uma média ali, né, na casa aí de uns 8% de dividend yield. Então, é uma empresa que tem praticado aí o pagamento recorrente de dividendos para o acionista. Vamos trazer então as informações divulgadas pela empresa na sua divulgação de resultados. A primeira foi a geração, né, de energia em megawatts médios. Então tivemos ali, se a gente olhar 23 com 24, um aumento de 23,9% no ano, apesar do quarto trimestre ter sido pior do que 2023. E se a gente olhar só fontes renováveis, né, a gente teve um aumento de 29,9%. Então, a empresa, de certa forma, né, ela conseguiu gerar mais energia, né, e vender mais energia no ano de 2024. E aqui tem o curtailment, que é um termo aqui, né, da restrição nas as usinas eólicas e fotovoltaicas, né? Então ele traz aqui em 2024, né, na eólica 8% de restrição e na solar 16%. E esse é o fator lá que a própria Engie espera que 2025 seja próximo ali, né? Então, a geração excedente, né, ela acaba sendo cortada ali pelo operador nacional do sistema, de forma aí a manter a geração igual ao consumo no país todo, né? Então, esse
é a leitura desse gráfico, né? A empresa, né, tem chamado a atenção também pelo aumento de consumidores livres, né? Então, ao longo aí dos 4 anos, ela aumentou 28% na quantidade desses consumidores, né? Isso é um dado interessante, ela acaba diversificando suas fontes de receita. Falando de projetos, CAPEX da empresa, né? A gente tem ali projetos em construção, né? Um parque eólico lá na Bahia, de 846 megawatts, e um conjunto fotovoltaico de 752 megawatts no Rio Grande do Norte. Temos linhas de transmissão também, né? Uma no Nordeste, de aproximadamente 1.000 quilômetros, e outra pegando o Sul-Sudeste de 780 quilômetros. E temos, além disso, né, projetos que estão em desenvolvimento, né, são projetos que ainda não foram para a fase de construção, mas que estão aí sendo avaliados e estudados aí para investimento futuro da empresa. Então, é uma empresa que também tem um viés bastante forte aí no seu aumento de capacidade, aumento de geração de receitas. Aqui são alguns dados a respeito de performance financeira, né? O ROI, né, o retorno sobre o patrimônio, ficou em 27% em 2024, a gente vai comparar com outras empresas do setor um pouco mais adiante, e o ROIC, né, que é o retorno de capital investido, 17%. Aqui uns dados interessantes, né, resumo, né, da empresa aí, dessa estratégia de investimentos, né, de 16 a 24 foram 38 bilhões de reais de investimentos, né, então é um valor bastante relevante, sendo que aumentou em 60% a sua capacidade de geração renovável e 36% a sua capacidade total. Então, se a gente olhar ali a composição do EBITDA ajustado, né, em 16 era só geração, né, em 24 a gente tem a geração, a transmissão e a TAG entrando também no resultado, né. E mesmo assim a empresa conseguiu pagar dividendos de juros sobre capital próprio de 17 bilhões no período. Aqui temos o plano de investimento. 24 foi um ano bastante forte, né? Em investimentos, a gente observa ali, né? E 25, 26 a curva já começa a se reduzir um pouco, né? Então a expectativa é que com esses projetos entrando, né, a empresa consiga controlar um pouco melhor aí a dívida, né? E também diminuindo um pouco o ritmo de investimento dos próximos anos. Evidente que a cada ano ela vai revisando isso, né, e pode entrar novos projetos em carteiras, né, e prevendo mais investimentos mais para frente, né. A relação preço-lucro da empresa ela veio caindo ao longo dos últimos anos, né? Então ela estava num patamar mais elevado ali em 2020, 2021, e agora aí desde final de 23, né, ela tem aí um patamar aí abaixo de 10. E comparando ela com outras empresas, né, a gente tem aqui, então, dividend yield de 7,3%, é um bom valor, não é o mais alto da turma, mas o CPFL e CEMIG também estão com excelentes valores de dividend yield nesse momento. Relação preço-lucro na casa de 7, também é um valor interessante aí, né, dentro do grupo aí de menores valores. Valor da empresa por EBIT na casa de 6,5, né? Então a gente tem também um patamar aí bastante aderente às outras empresas. E preço-valor patrimonial 2,8 mais alto, né? Aparentemente o patrimônio líquido dela proporcionalmente é mais baixo. Margens, né? A gente tem a margem EBIT, margem líquida, em patamar bastante elevado, então a gente vê ali, né, a Eletrobras chega mais próximo a ela, né, mas a Eletrobras é uma empresa gigantesca, né, uma capacidade de geração enorme. A CEMIG, né, fica um pouco atrás, CPFL também. Em termos de ROI e ROIC, né, também são bons números, né? O ROI é o maior do grupo aqui, né? E a gente pegou as maiores empresas de energia elétrica, então dá para ter uma ideia, né, de como a empresa de fato ela consegue ter bons resultados, né? Mesmo comparando aí com o setor que tem boas empresas no país ali para se investir, né? Agora pegando um histórico um pouco mais longo, né, a cotação da ação, né, ela estava aí na casa dos 25, ela chegou a subir, a passar de 50,
mas desde 2018 por aí, né, ela se mantém ali oscilando perto dos R$ 40. Então esse é um dado, a empresa não teve valorização relevante de ação ao longo de todos esses anos, né? O cálculo do valor intrínseco de Graham é interessante porque ele leva em conta o lucro e valor patrimonial, né? A cada ano ele foi subindo, e o preço da ação ficou estagnado ao longo de todo esse período, né? Então, é interessante levar em consideração, né, que a empresa, de fato, ela não conseguiu apresentar valorização na sua ação nos últimos anos. Aqui temos as projeções para os analistas, né? Então a gente tem pouco mais de R$ 35 o preço da ação nesse momento, né? Eles preveem aí uma leve subida, mas também ficando aí nessa faixa entre R$ 35 e R$ 45. E a maior parte aí com recomendação neutra para a ação, né? E uma parcela grande já recomendando venda da ação. Então, esses é a visão consolidada dos analistas das ações. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimentos nas ações da Engie. Do lado positivo, a gente tem um histórico consistente de pagamento de dividendos, né? Uma empresa do setor elétrico, ela tem pagamentos robustos aí de dividendos ao longo de vários anos. Uma empresa em expansão, né? Então a gente vê esse aumento de receitas e lucro, né? Por conta aí principalmente da expansão dos seus ativos. Ela tem ativos em todo o país, né? Efeitos regionais tem pouco efeito, e ela tem adotado a estratégia buscando a diversificação de receitas nos últimos anos, né? Atuando aí na área de transmissão. A própria aquisição da TAG, né? Foi uma jogada ali que buscou diversificar também as fontes de receitas. Ela tem bons indicadores de preço e boas margens. Do lado negativo, a gente tem que as energias renováveis, né, eólica e solar, são por definição intermitentes e complementares ao sistema. Então, essa parcela ali da receita da empresa, que responde aí por 1/3 aproximadamente da sua geração, ela tem uma característica intermitente, ela não é para ser a fonte principal de energia, e ela está sujeita principalmente até essa regulação ali, ao controle, né, fazendo o ajuste ali da energia total do país inteiro. A expansão, né, gerou também o aumento da sua dívida, né, então a empresa se endividou aí nesse momento até de taxas de juros mais altas, também é um ponto de atenção. O preço da ação vem andando de lado desde 2018, então se você tivesse comprado a ação dela lá em 2018, você não teria tido grandes resultados em termos de valorização da ação, né? Lógico, estaria recebendo um patamar de dividendos interessantes, mas a valorização da ação foi praticamente irrelevante nesse período, e os analistas, de maneira geral, com expectativa neutra ou até de venda para a ação. Espero que tenham gostado do vídeo do nosso canal. Segue aqui o link para o canal, caso vocês não sejam inscritos e tenham interesse em se inscrever, e uma opção de vídeo em um dos playlists nossos que a gente tem no canal com diversas opções de ação. E lembrando, o YouTube liberou recentemente o botão Valeu Demais para o nosso canal, então se você deseja contribuir com esse trabalho, né, fique à vontade. Clicando no botão ali, ele deve abrir opções. Se não quiser contribuir, você contribui também compartilhando e curtindo o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.